Então, será que a medicina hoje, convencional, ela é a solução para todos os problemas? Será que nós conseguimos resolver tudo? Por que os pacientes com doenças iguais reagem de forma diferente ao tratamento? Por que pessoas, às vezes desenganadas, têm uma melhora inexplicável? Existe algo mais, alguma força que nós ainda não dominamos. Mas essa força não necessariamente é uma força milagrosa ou transcendente. Simplesmente pode ser uma energia ainda desconhecida. No passado, quando tentavam descobrir se o homem tinha alma, e pegaram o corpo de um moribundo e colocaram sobre uma balança, acreditando que quando ele desse o último suspiro, a alma sairia do corpo, e isso seria pesado, eles iam descobrir o peso da alma, e ao morrer, observaram uma diferença de peso, e disseram, poxa, descobrimos a alma. Já sabemos que existe o peso da alma. Posteriormente, ficaram muito desapontados, porque descobriram que pesaram o ar que tinha saído dos pulmões na última respiração. Isso quer dizer que não existe alma? Isso quer dizer que não existe a energia da consciência? Não. Isso quer dizer que a ferramenta que foi utilizada, que a metodologia de pesquisa não estava adequada. O fato de você não poder hoje comprovar uma série de coisas não significa que aquilo não existe ou que aquilo não seja possível. Hoje nós ainda estamos rastejando nesse caminho. Porque todos os cientistas e pesquisadores que costumam entrar nessa área encontram muita dificuldade, encontram muita descrença. Eu, quando cheguei aqui em 2010, nós temos no hospital um núcleo de pesquisa. E eu cheguei muito animado, porque eu queria fazer minhas pesquisas. E uma das pesquisas envolve vibração e magnetismo. Então, numa das experiências muito simples, nós pegamos feijão e submetemos uma quantidade de sementes de feijão à água tratada com fluxo de energia eletromagnética num campo unidirecional. Água, o mesmo lote de água tratado sem nenhum tratamento, e o mesmo lote de semente de feijão tratada com o mestre de Reiki nível 3. E a gente queria saber se haveria diferença visível no desenvolvimento das sementes de feijão, na taxa de germinação e no aspecto das plantas. E a gente verificou que existia. Ficamos animadíssimos. Partimos então para bactérias, onde nós submetemos Escherichia coli a um campo com várias frequências. E a gente verificou que a gente consegue inibir, reduzir o crescimento, a velocidade de crescimento da Escherichia coli, dependendo da frequência que a gente usa. Isso é um experimento caro. Isso é um experimento que a gente não tinha estrutura para continuar. Isso é um experimento que encontrou uma série de obstáculos. Porque nós não precisávamos, naquele momento, disso. Nós precisávamos do médico clínico geral atendendo as demandas mais urgentes das pessoas. Então, às vezes, a gente tem um choque de realidade entre o mundo ideal e o mundo real. Às vezes, a gente precisa organizar os nossos sonhos e os nossos pensamentos, que agora a gente já sabe que vibram numa frequência, que são eletromagnéticos, e que dependendo do que eu sinto, do que eu vibro, eu interfiro não só nas minhas moléculas, mas eu interfiro à distância. Que eu posso fazer uma ressonância. Que eu sou energia, mas que tudo é energia, e que dependendo da frequência eu vou interferir na energia à distância. A gente fica pouco confortável. E hoje nós estamos atravessando no mundo uma crise muito séria. E não é uma crise financeira. Nós estamos enfrentando uma crise de valores. Uma crise de significado. Porque o que a gente quer, o que a gente sente, é diferente do que a gente vê. Aquilo que nos foi ensinado
está em desacordo com a realidade. E a humanidade está um pouco perdida nesse sentido. Então, a ciência convencional, ela evoluiu de uma forma magnífica. Nós resolvemos uma série de problemas, nós desenvolvemos curas para várias doenças, nós desenvolvemos novos medicamentos e tratamentos. Hoje nós temos a terapia eletromagnética transcraniana, que está sendo usada para depressão, para dependência de drogas e várias outras áreas experimentais. Isso já é uma realidade protocolada pelo Conselho. Então você pode usar a terapia eletromagnética nas pessoas, mas também, de certa forma, a medicina nos afastou um pouco do transcendente. Hoje, a tecnologia e a medicina são a religião das pessoas que têm dificuldade, que necessitam de segurança. E aquelas pessoas extremistas se perdem no misticismo e começam a ter crenças fabulosas que também não as levam a lugar nenhum. Então nós, como estudantes de medicina, como professores, como médicos, como trabalhadores na área de saúde, nós precisamos procurar um caminho no meio de todos esses descaminhos. Então, a gente fica dividido entre comportamento, entre valores e as demandas do mundo. Então, quando se fala em humanização, é estranho humanizar aquele que já é humano, né? Humanizar o ser humano parece uma redundância. Mas nós perdemos a nossa humanidade. Nós estamos ainda muito próximos da animalidade. E esse encontro com o nosso lado humano, esse encontro com todo o potencial interior que existe no nosso DNA, que é enorme, que traz uma biblioteca de evolução, e que os cientistas já chegaram à conclusão, comparando com a idade da Terra e a evolução ao acaso, que é impossível que o nosso DNA tenha evoluído junto com a Terra, que o mais provável é que ele tenha vindo em algum meteoro de outro lugar do espaço, graças ao nível de complexidade da nossa molécula de DNA. Então parece que nós tivemos uma origem extraterrestre, fora da Terra. Nosso DNA é bem mais evoluído e bem mais velho do que a idade do nosso planeta. E muitas coisas que nós carregamos, muitas informações e muitos potenciais ainda estão trancados. Como a professora Rafaela disse, que à medida que eu penso, eu posso ativar genes. Eu posso destrancar doenças que estão ventiladas. Então eu posso ter hereditariedade do câncer e ter um radical metila adormecendo aquela doença. E através de uma crise depressiva, de um acesso de raiva, eu emito ondas que alteram o meu DNA e aquele radical metila é retirado e o câncer aparece. Como eu posso me reequilibrar, eu posso ter uma reversão ao modelo original. Então nós temos um grande potencial de cura ainda não explorado, mas que nós estamos caminhando nesse sentido, se nós, como a nossa colega colocou no início ali, abrirmos a nossa mente. Sabemos que nem tudo que nós sabemos está dentro da caixinha. Há muito mais ainda a explorar. Mas como é que a gente vai aplicar isso com os nossos pacientes e o nosso dia a dia, se a gente não tem espiritualidade? Se eu só acredito no que eu vejo, no que eu toco. E agora eu descobri que o que eu vejo e o que eu toco é energia, não é maciço, que matéria não existe. Na verdade, existe energia plasmada de várias formas. Tudo que está aqui nessa sala, todos nós somos energia plasmada de formas diferentes. Energia organizada, que nos dá a sensação de individualidade, mas que cada um de nós e o todo está conectado. É meio complicado, né? Dá um nó. Então a gente tem um abismo entre o mundo real e o mundo ideal. Cabe nós não cair nesse abismo e tentar fazer uma ponte entre esses dois lados. Porque ter um sentido na vida
seja ele qual for, é que nos traz o sentimento de algo mais e de espiritualidade. Então a gente precisa pensar o que está nos faltando. A busca desse sentido da vida é que nos faz caminhar. E a maioria das pessoas não está buscando isso. Está vivendo dentro de um consumo e de pensamentos doentes. E por isso adoece. E esse pensamento desordenado e desequilibrado, né, leva a esse vazio. E hoje o que a gente vê é que a depressão domina. Hoje ser deprimido é regra, ser feliz é exceção. Se você chegar e disser para uma pessoa que você está triste, que você está com problema, que você não está passando bem, todo mundo vai achar isso normal. Se você disser que você está feliz, e hoje eu estou tão feliz, eu estou tão bem, só, o que você está tomando? Por que o normal não pode ser equilibrado? Por que o normal não é ser feliz? Por que todo mundo tem que ser sofrido e desordenado? Porque é assim que nós estamos vivendo. É nessa onda energética de desequilíbrio que a gente está acostumado. Então a gente precisa se reconectar. A gente precisa mudar as conexões cerebrais, mudar o nosso padrão vibracional de pensamento para organizar o nosso DNA e alterar o mundo ao nosso redor. Nós ouvimos com a professora que 80 quilômetros de distância eu sou capaz de influenciar. E isso depende da pessoa. Há pessoas que têm um potencial muito maior. E um grupo emitindo vibração coletiva tem um potencial maior ainda. Porque nós estamos descobrindo uma coisa que a gente já sabe que existe há milênios. Que os gurus, os grandes mestres já vêm dizendo. E agora a ciência começa a encontrar sinais, vestígios, que aquilo que se vem falando do passado é verdade. Que aquilo realmente acontece. Eu imagino que esses grandes mestres devem estar olhando assim e rindo bastante para ver como a gente está engatinhando ainda nesse caminho. Coisas que eles já descobriram há milênios, que está ao acesso de todos nós, à medida que a gente se abre e à medida que a gente destranca. Porque existe uma verdadeira net, uma verdadeira internet universal, que todos nós teremos acesso se ligássemos o nosso Wi-Fi. Mas a maioria não sabe a senha, né? E na área de saúde, como a Rafaela falou, não se trata de uma religião. É você acreditar na transcendência, acreditar que existe algo mais. E buscar esse algo mais. Porque só quando você está aberto para ver, só quando você tem olhos para ouvir e ver, é que você vai ser capaz de enxergar. Senão você vai passar ali e não vai perceber nada. Atualmente, nos Estados Unidos, das 125 escolas, mais de 100 já têm espiritualidade incluída no currículo, significando que esse assunto é importante, que esse assunto é válido, que não é uma besteira, que não é uma coisa boba, não é coisa de gente de cabeça fraca, né? Como a gente falava no passado. É doidinho querendo me olhar. Então, busquem mais. E hoje, além do conceito que a gente tem, que é importante usar a espiritualidade na cura do nosso paciente, é importante a gente saber que a nossa espiritualidade interfere no nosso dia a dia, na nossa saúde e no nosso proceder. A gente precisa ter consciência disso. O que ela traz? Significado, razão e preenchimento da vida. Vontade de viver. Fé em si mesmo, em outro, ou naquilo que nós chamamos de Deus, que pode ter vários nomes, que se trata de algo superior, de uma força que nós ainda não compreendemos. Chamem de como quiserem. Viktor Frankl esteve no campo de concentração de Auschwitz e ele verificou que algumas pessoas morriam muito mais fácil do que outras. E ele observou que essas pessoas que sobreviviam ao campo de concentração eram pessoas que encontravam um sentido para viver. Eram pessoas que tinham um objetivo ao sair dali. E essas pessoas que tinham essa vontade forte, esse sentido na vida, sobreviviam. Enquanto que as outras
morriam com facilidade com as mesmas dificuldades do cancro. E ele criou a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. E ele mesmo foi uma das pessoas que perdeu quase tudo. Perdeu a esposa, perdeu os pais, perdeu a família toda. E ele se reconstruiu quando saiu de lá. E ele diz o seguinte, que nós vamos enfrentar 3 problemas inevitáveis: o sofrimento, a morte e a culpa. E a forma que nós vamos lidar com isso é que determina a nossa saúde ou a nossa doença. Nós ouvimos falar em inteligências múltiplas. Hoje a gente sabe que a gente não tem um tipo de inteligência só, né? A mais comum é a inteligência emocional, que a gente costuma ouvir. Mas já agora existe a inteligência espiritual. A inteligência espiritual faz a gente ficar mais criativo, né? Manifesta essa vontade de encontrar o algo mais, de buscar. É aquela pessoa que está buscando, é o buscador. E quando a gente bate na porta, a porta vai se abrir. Alguém há 2000 anos já disse isso. Batei-vos e a porta se abrirá. Pedi-vos e vos serás dado. Muito conhecimento profundo foi passado de uma forma muito simples. E só quando você abre os olhos é que você percebe que aquilo já existe há muito tempo, mas que a gente não sabia ou não era capaz de ver e de ouvir. Mas o que eu quero dizer são as qualidades das pessoas espiritualmente inteligentes, para que a gente possa ver se nós estamos desenvolvendo essas características, se nós somos pessoas espiritualmente inteligentes, porque a maioria da população não é. Então, as pessoas espiritualmente inteligentes, elas praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. Elas estão sempre se aprofundando, sempre querendo saber mais e descobrir mais. São conduzidas por valores. Então, essas pessoas têm limites. Até ali eu vou, dali para lá eu não passo. E nada me compra nesse sentido. São idealistas e acreditam na vida, no valor do aprendizado que a vida traz. Elas encaram desafios, elas não fogem. Sempre que podem, usam a adversidade a seu favor. Então eu tenho um problema e eu vou saber o que eu vou fazer com esse problema. Como eu vou superar isso, como eu vou aceitar isso. E simplesmente eu não vou fugir da situação. São holísticas, têm a visão do todo integrado, mas percebem que tudo é uma coisa só. Então eu faço parte do todo, mas eu também sou um. Aceita a diversidade como fonte de beleza e aprendizado. Quando nós olhamos para o mundo e vemos as pessoas e toda a diferença entre as pessoas, eu entendo por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui e o que eu posso aprender com isso. Tem impressão, tem independência de pensamento. Não são aquelas pessoas que vão com todo mundo. Não são Maria vai com as outras. Quem segue moda. Essa pessoa sabe o que quer, sabe onde vai. Perguntam sempre por quê. Por que eu estou sofrendo? E para que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? E para que eu estou passando por isso? Que tipo de crescimento, que tipo de situação isso pode trazer para mim? São agentes de transformação. São pessoas que querem mudar o mundo, que querem melhorar, que estão sempre dando sugestões, estão sempre dando propostas. São aquelas pessoas inquietas, que precisam alterar o ambiente para melhor. Tem capacidade de colocar coisas e temas num contexto mais amplo. Então enxergam as coisas de uma forma, essa folha caiu, mas não é só isso que aconteceu. Aconteceu muito mais do que isso. E conseguem expandir o pensamento até um nível maior do que a maioria das pessoas. Tem espontaneidade, são equilibradas, são sensíveis, fraternas e compassivas. Olham para o outro e se veem num estágio às vezes mais anterior, mas veem cada um de nós como semelhante e não como um adversário. E a gente pode desenvolver isso. E como é que a gente faz para desenvolver isso? Tomar consciência dessas qualidades, tomamos agora. Trabalhar para desenvolver. Procurar mais o porquê e tentar entender as conexões. Por que nós estamos aqui hoje? Por que a gente veio aqui às 6 horas da tarde, cansados, e vamos ficar um longo tempo nesse tipo de aprendizado? O que eu estou buscando aqui?
ser mais reflexivo e honesto consigo mesmo. Não, eu estou aqui buscando certificado. Eu vim para cá porque eu queria o certificado de 4 horas. Mas aquilo que ele falou até que tem alguma coisa a ver. Eu vou pensar sobre isso. E eu saio com mais do que eu vim buscar. E assumir as responsabilidades pela minha vida, pelos meus erros e meus acertos. Eu sou responsável pelo meu destino. Porque a partir do momento que eu penso, eu vibro, eu emito energia, eu interfiro na minha saúde, eu interfiro no meu ambiente, eu interfiro nas pessoas que estão ao meu redor. E o que é que eu estou espalhando no mundo? Que tipo de pensamento eu emito todos os dias? Como é que eu acordo de manhã? Eu acordo reclamando, maldizendo a vida? Que droga de dia, mais um dia, que porcaria, eu tenho que ir para lá? É assim? É essa energia que você vibra? É esse lixo que você despeja todos os dias? Ou você acorda com um sentimento cheio de gratidão? Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo aprendizado que eu vou ter hoje. Que eu tenha forças de superar o que eu vou encontrar. Que eu possa aprender e me tornar uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Olha a diferença que eu estou fazendo nas minhas células. Olha a diferença das substâncias químicas que eu estou lançando na minha circulação. Olha a diferença da energia mental que eu estou emitindo. Então vamos pensar no que nós estamos emitindo ao nosso redor no dia a dia. Tornar-se consciente e escolher o caminho. Eu vou escolher o meu caminho, mas eu sei que o meu caminho não é o único. Então eu aceito que cada um dos meus irmãos escolha o seu caminho. Eu entendo isso. Eu não quero que ninguém fique fazendo exatamente como eu. Eu não sou o único certo. Existem vários caminhos certos, mas o caminho mais certo para mim é esse. E é esse caminho que eu vou seguir. E também não é imutável. Se amanhã eu descobrir que eu estou errado, eu vou buscar um caminho melhor. Isso é evoluir. Isso é ser flexível. E para terminar, termino com essa pergunta. Será que a gente sabe agora que somos nós? O que nós somos? Alguém no passado disse: vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu. E o que nós queremos ser? Muito boa noite. Obrigado.